Antes de qualquer coisa, já deixa um pedido claro e direto. Se inscreva agora no canal do Cruzeiro, ative as notificações e fique com a gente até o final. Porque o que você vai ouvir hoje não é comum, não é rotina de mercado e pode mexer com tudo o que a torcida imagina para o futuro da Raposa. Não sai daqui. Confia. O que parece detalhe agora pode virar um divisor de águas muito maior do que você imagina. Respira fundo. O Cruzeiro acordou diferente nas últimas horas. Não foi um treino, não foi uma coletiva, não foi um anúncio oficial daqueles que pipocam nas redes sociais com foto e texto ensaiado. Foi algo que começou nos bastidores, ganhou corpo nos corredores, atravessou departamentos e, quando chegou ao ouvido de quem acompanha o clube de perto, virou um verdadeiro terremoto silencioso. Tem gente achando que é exagero, tem gente dizendo que é sido demais, tem gente tentando minimizar. Mas a verdade é que uma movimentação recente, anunciada de forma quase discreta, deixou dirigentes atentos, empresários em alerta e a torcida em estado de curiosidade máxima. E o mais intrigante, não estamos falando de atacante badalado, de meia criativo ou de volante de seleção. Estamos falando de uma posição que normalmente só vira manchete quando falha ou quando salva um título. Estamos falando de gol. Mas calma, não é sobre quem você imagina. Ainda não. O Cruzeiro segue aguardando o mês de janeiro para oficializar movimentações no mercado, anunciar reforços e dar forma definitiva ao elenco que vai carregar expectativas enormes. Só que enquanto o torcedor olha para frente esperando chegadas, o clube também precisa lidar com algo que pode acontecer antes mesmo de um novo anúncio. Uma saída. E não é qualquer saída. Cássio está garantido até meados de 2027. Fez uma temporada forte em 2025, respondeu nos momentos de pressão e se firmou como referência técnica e emocional dentro do elenco. Isso não está em debate. Pelo menos não agora. O ponto que acendeu o alerta não passa por ele diretamente, mas orbita o que pode vir depois. E é aí que a história começa a ficar realmente interessante. Em outubro, quase sem barulho, o Cruzeiro assinou o primeiro contrato profissional de um goleiro que vinha chamando atenção dentro da base. Um nome que para o grande público ainda soa distante, mas que internamente já vinha sendo tratado com extremo cuidado, planejamento e principalmente proteção. Ricardo Roever firmou vínculo até o final de 2028. Tudo dentro do permitido. Tudo dentro do protocolo. Só que um detalhe desse contrato não passou despercebido por quem entende de mercado. Pelo contrário, esse detalhe virou o centro da conversa. Uma multa rescisória de 100 milhões de euros. Sim, você ouviu certo. Cerca de 630 milhões de reais. Esse número não aparece por acaso. Ele não é colocado em contrato para enfeitar papel nem para virar curiosidade em nota de rodapé. Ele é um recado, um aviso, uma placa luminosa dizendo: aqui tem algo que não está à venda facilmente. E é exatamente isso que deixou muita gente inquieta. Nos bastidores, o que se comenta é que clubes europeus começaram a observar o movimento com atenção. Não é proposta formal. Não é papel na mesa. Ainda, mas é aquele tipo de interesse que começa com olheiros, passa por relatórios, evolui para conversas e, quando você percebe, já não é mais apenas curiosidade. E aí surge a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas todo torcedor pensa. Será que o Cruzeiro está diante de uma situação que pode mudar completamente o planejamento da posição mais sensível do time? A diretoria deixa claro, pelo menos oficialmente, que não existe nenhuma intenção de negociar. A multa alta reforça isso. O discurso é de proteção total ao ativo, de paciência, de construção de carreira dentro do clube. Mas o futebol ensina, ano após ano, que números grandes também atraem olhares grandes. E quando o mercado europeu olha, ele não olha pequeno. O que chama ainda mais atenção é o timing. O contrato mal esfriou, a tinta mal secou, e o nome já começa a circular fora do país. Isso não é comum. Isso não acontece sem motivo. E isso reforça a percepção interna de que o Cruzeiro pode estar sentado sobre algo muito maior do que uma simples promessa. O jovem goleiro foi titular absoluto no Sub-17. Mostrou personalidade, leitura de jogo e um tipo de tranquilidade que não se ensina facilmente. Aquela calma que goleiro precisa ter quando tudo ao redor vira caos. E esse perfil hoje vale ouro. Mas existe um elemento nessa história que torna tudo ainda mais simbólico. Ricardo Roever cresceu admirando justamente quem hoje ocupa o gol principal da Raposa. Quando criança, chegou a entrar em campo e posar para foto com Cássio, ainda nos tempos em que o experiente goleiro defendia o Corinthians, em 2016. Para muitos, isso é só uma curiosidade bonita. Para quem pensa em formação de atleta,
Isso é um combustível emocional poderoso. Treinar todos os dias ao lado do ídolo. Observar rotina, postura, preparação, decisões. Isso acelera aprendizado. Isso molda caráter esportivo. Isso cria um ambiente quase perfeito para evolução técnica e mental. E é aí que o Cruzeiro vê oportunidade. Manter o jovem, lapidar, dar tempo, sem pressa. Transformar potencial em realidade dentro de casa. Só que o futebol raramente respeita planos longos quando cifras gigantes entram na equação. Por isso essa notícia, anunciada recentemente, deixou os torcedores em choque. Não pelo que já aconteceu, mas pelo que pode acontecer. Pela sensação de que algo grande está sendo desenhado nos bastidores, mesmo que ninguém ainda coloque isso oficialmente na mesa. É aquela sensação de véspera, de algo que pode explodir a qualquer momento. E o mais curioso é que, independentemente de saída ou permanência, o simples fato de existir uma multa desse tamanho já muda o patamar do debate. Muda a forma como o Cruzeiro é visto no mercado. Muda a percepção sobre a base. Muda o respeito. Não é só sobre um goleiro. É sobre posicionamento. É sobre dizer ao futebol que a Raposa não é mais um clube que perde talentos por valores irrisórios. É sobre controle, estratégia e visão de futuro. Por isso essa história não pode ser tratada como mais uma nota de mercado. Ela carrega implicações profundas. Ela mexe com planejamento, com sucessão, com identidade e com a maneira como o Cruzeiro quer se apresentar daqui pra frente. E agora eu quero saber de você. Você acredita que o Cruzeiro deve segurar o jovem goleiro a qualquer custo? Ou, se uma proposta absurda aparecer, acha que o clube deve negociar e reinvestir pesado? Esse tipo de movimento pode mudar tudo ou é cedo demais para criar expectativa? Antes de sair, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhuma atualização e deixe seu comentário com a sua opinião. O debate está só começando, e essa história ainda pode render capítulos que ninguém está preparado para ouvir.